A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade que a tia tá de todos vocês, tá bom? Hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha da escola dominical. E o que a gente faz antes de começar qualquer coisa? Muito bem, vamos fazer uma oração? Todo mundo de olhinho fechado que a tia vai orar, tá bom? Senhor Jesus, nessa hora eu te agradeço pela semana que eu passei, que nós passamos. Nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde e te pedimos, Senhor, que nessa aulinha o Senhor possa ser conosco, nos abençoando, abrindo a minha mente e o meu coração para que eu possa entender o bom conselho do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, eu quero saber quem tá boa de memória. Sobre qual rei nós estamos estudando agora? Qual é o nome dele? Tem 4 letrinhas. Começa com a letra D, igual da tia Diana. Davi, muito bem. E vocês lembram que Davi tinha um amigo muito, mas muito íntimo dele, que ele amava demais? Quem lembra o nome desse amigo? Vou dar uma dica. Posso dar uma dica? A tia vai dar. O nome do amigo, o amigo dele era filho do rei Saul. Como que era o nome? Jonatas. Muito bem. Jonatas era o nome do amigo de Davi. Mas teve um dia que Jonatas foi para a guerra e morreu. Quando ele morreu, ele deixou um filhinho de 5 anos que se chamava Mefibosete. Nossa, tia, que nome diferente! Sim, o nome é muito diferente, por isso vocês vão repetir comigo agora. Mefibosete era o nome do filho de Jonatas. E naquela época, toda vez que assumia um novo rei, sabe o que o novo rei fazia? Matava todo mundo da família do rei antigo. E aí, como Jonatas tinha morrido, a mulher que cuidava, a babá do filho dele, a babá de Mefibosete, ficou com medo, ficou com pena de Mefibosete. Pegou ele no colo, arrumou as malas e fugiu para bem longe, para bem longe, para bem longe. Só que Davi era um rei diferente. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Ele tinha bondade, ele tinha generosidade e tinha fidelidade a Deus, sabia? Aí fazia de Davi um rei muito diferente dos outros. Então, Davi se lembrou do acordo que ele tinha feito com seu amigo Jonatas. Eu lembro aquele dia que a gente estava conversando, isso Davi pensando. Eu e Jonatas, a gente se divertia tanto, a gente era tão amigo, a gente fazia um companhia para o outro, a gente guerreava junto, a gente brincava junto. E um dia, eles fizeram um acordo. Eles prometeram um para o outro que um cuidaria do outro, da família do outro, se alguém morresse. Aí o que tinha acontecido? Quem tinha morrido? Jonatas, muito bem. Jonatas tinha morrido e deixado Mefibosete. Então, Davi se lembrou desse acordo, desse pacto que ele tinha feito com Jonatas. E falou, gente, será que tem algum parente do rei Saul? Será que tem algum parente perdido por aí? Porque se tiver, eu vou ser fiel, eu vou cumprir o acordo que eu fiz. E eu quero ser bom, eu quero ser bondoso, generoso para essa pessoa. Aí tinha um homem que tinha sido servo do rei Saul. Falou bem assim, olha, eu sei onde tem um parente do rei Saul. O nome dele é Mefibosete, que era filho do seu amigo.
filho de Jonatas. Davi ficou tão esperançoso de poder fazer uma bondade para ele. Sabe o que Davi fez? Mandou chamar Mefibosete. Mas aí nessa época Mefibosete não era mais criancinha. E a tia vai falar uma coisa: quando a babá dele correu com ele para fugir, com medo do rei Davi, ela caiu, puf, no chão, deixou a criança cair e ele machucou os 2 pés. E na época não tinha médico, não tinha tratamento, ele nem foi no médico. Sabe o que aconteceu? Ele cresceu aleijado, com os 2 pezinhos aleijados. E aí depois ele cresceu, teve filhos, e Davi se lembrou e falou: manda vir Mefibosete aqui no palácio. Sabe como que Mefibosete ficou? Morrendo de medo. Com medo que Davi mandasse matar ele e sua família. Mas ele foi, obedeceu a ordem do rei. Quando ele chegou lá no palácio, ele se ajoelhou, colocou o rosto em terra como respeito a Davi, dando honra ao rei. E Davi falou bem assim: Mefibosete, você não precisa ficar com medo. Eu era muito amigo do seu pai, nós fizemos um acordo, nós fizemos um pacto, nós fizemos uma promessa um ao outro, que quando um morresse, o outro que ficasse vivo ia cuidar da família. E eu quero cumprir essa promessa que eu fiz. Vocês acham que Davi fez o quê? Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Davi cumpriu a promessa. A promessa feita a Mefibosete, a Jonatas, de cuidar da sua família. E estava ali na sua frente Mefibosete, com toda a sua família. E Davi amou, honrou a presença de Mefibosete ali. Olha que legal. Davi não se importou que ele era pobre. Davi não se importou que ele tinha uma deficiência nos seus pés. Davi amou só pelo fato de ser filho de Jonatas. Crianças, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta não, a tia quer falar uma coisa, um segredo para vocês. Quando a gente fizer uma promessa para alguém, a gente tem que fazer 2 coisas antes. Antes de prometer alguma coisa para o amiguinho ou para a amiguinha, primeiro a gente tem que saber se Deus aprova. A gente vai orar, a gente vai ler a Bíblia para buscar uma resposta de Deus. Se Deus aprovar e se mamãe e papai aprovar, então, para quem que a gente tem que perguntar primeiro? Para Deus e papai e mamãe. Se todo mundo concordar, aí sim, a gente pode prometer alguma coisa para alguém. E se prometeu, o que faz? Tem que cumprir. Igual Davi fez. Davi prometeu cuidar da família de Jonatas se ele morresse. Então Davi agora estava cumprindo a sua promessa. E Deus se agrada disso, viu? De um coração generoso, de um coração grato, de um coração que faz promessas, faz propósito e cumpre o seu propósito. Viu? E essa é a historinha da aula de hoje. Davi cumpriu, deu terras, deu presentes para Mefibosete. Vocês lembram o que a tia falou? Como que Mefibosete chegou no palácio? Com medo do rei Davi. E como que Mefibosete saiu do palácio? Cheio de alegria, porque viu que Davi não queria seu mal. Davi queria o seu bem. Deus ama a gente do jeito que a gente é. E foi isso que Davi demonstrou ali para Mefibosete. A gente não pode olhar para a condição financeira das pessoas. A gente não pode achar que um é riquinho, o outro é pobrinho e dar valor a mais para um do que para outro. Nós não podemos diferenciar as pessoas porque são diferentes. Mefibosete era especial. Ele era aleijado dos 2 pezinhos. E hoje nós temos contato com pessoas de muitos jeitos.
né? Deus fez a gente, cada um, e jogou a forma fora. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente, mas todo mundo é importante para Deus. Deus é amor e o nosso coração tem o quê? Amor, tem Deus. Então o que a gente tem que fazer? Amar as pessoas, independente do jeito que as pessoas são. Porque Deus é amor e Deus vive no nosso coração. Tá bom? Vocês gostaram da aulinha de hoje? Eu quero ver com capricho as atividades, tá bom? Mas antes de encerrar a aula, nós vamos memorizar o nosso texto áureo. Vocês vão ler comigo agora, tá bom? Sejam bons e atenciosos. Repete com a tia. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Esse é o nosso texto áureo e é o devocional que vocês vão fazer atividade, tá bom? Caprichem na atividade e nunca se esqueçam. Quando a gente cumpre, a gente tem que cumprir. Quando a gente promete, a gente tem que cumprir. A tia inverteu as bolas aqui, tá bom? Antes de prometer, tem que saber se papai e mamãe, se Deus estão de acordo. Se prometeu, tem que cumprir. E a gente tem que ter bondade e amor no nosso coração. Um beijo no coração de todos vocês. Titia ama todos, tá bom? Sem diferença. Tchau, até a próxima aula.